A iluminação não tá muito boa. Ai, ai. Graça e paz. Vocês vão entrando e vão me falando se dá pra me ver. Se tá tudo em ordem. Graça e paz, Lu, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre nutrição. Deixa eu ir abrindo aqui que eu quero falar muita coisa hoje. Tudo bem? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Começar hoje, então, falando um versículo, né, da Bíblia. Eu até coloquei ela aqui perto, mas as coisas fogem, né, do meu controle, das minhas mãos. Vocês estão me ouvindo bem? Vão falando aí, porque demora um pouquinho para eu perceber, né, se tá tudo ok. Os comentários vão aparecendo. Fabiana, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô abrindo aqui as coisas. Vocês vão entrando, vão me falando. Tudo bem, Marcos? Marcola, tudo bem? Oi, maninha. Miriam, seja muito bem-vinda. Todos sejam muito bem-vindos. Eu escolhi aqui um trecho bíblico. É uma coisa bem simples, né? Não peguei nada muito diferente. Áudio ok, tudo ok, então vamos começar. Eu escolhi João 1, versículo 4:8, que é bem assim, 1 João, né? 4:8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu acho que é versículo de criança, né? Então, eu sempre ouvi muito dos meus avós, então eu falo que o amor, ele precisa estar no coração de todos nesse momento tão difícil. Falando em momentos difíceis, né, eu vou pedir uma oração especial pela família Leal, da tia Miriam. Foi confirmado o caso de Covid no tio Carlos e ela também não está muito bem. Então, a minha oração hoje vai para eles e para todos que têm perdido entes queridos, né? Quem acompanha a igreja tem visto, né? O nosso grupo de mulheres tem passado por... Algumas têm passado por grandes perdas. Então, eu vou começar com uma oração. Quero que você também faça a sua aí em casa. Então, deixa eu ver. Alguém falou alguma coisa? Então, vou orar. Senhor Deus maravilhoso, pedimos que o Senhor tenha piedade de todos nós, que o Senhor continue, né, concedendo graças às nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando de todo perigo, de todo mal, esteja conosco em nossos lares, não nos deixe faltar nada, Senhor. Te agradecemos por todas as suas bênçãos derramadas, pedimos que acalente o coração dos que têm partido, familiares, amigos, colegas, abençoe os que estão na linha de frente, né, nos hospitais, que o Senhor possa estar confortando corações de todos, que o Senhor possa estar junto a todos nesse momento tão difícil. Pedimos que tenha misericórdia de seus filhos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos começar então. Eu recebi bastante post essa semana. Amém, amém. Isso, a nossa avó lia esse versículo sim, Miriam. Ela também lembrou, sabia que você ia lembrar. Eu fiz um grupo, né, de desafio essa semana para quem me acompanha no Facebook, no Instagram, e algumas pessoas pediram para eu falar um pouquinho, né, sobre algumas dicas que foram dadas lá. Então eu tô voltando aqui para eu ver exatamente como que tudo começou. Então a primeira dica que eu tenho, tá carregando aqui, acho que por isso que o celular tá mexendo, que eu tô mexendo na tela. Mas a primeira dica eu sei de cor, que é uma coisa que eu costumo falar bastante para os pacientes, que é a organização. Ai, a iluminação tá tão ruim, eu tô vendo minhas olheiras tudo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Fico com muito olheiras. Ficou melhor.
Então, a organização para que as coisas aconteçam. Vai ficar um pouco parecido com primeira live que eu fiz, mas eu falo que é super importante as pessoas tentarem colocar em prática, né? Óbvio que às vezes a gente não consegue ser 100%, mas é importante tentar. E a organização ela é fundamental. Hoje, por exemplo, eu fui na Zona Cerealista com a Érica e a gente comprou bastante coisa para que realmente aconteça, né? Como que a gente quer ter uma alimentação equilibrada se de repente na geladeira só tem besteira? Como é que você quer ter uma alimentação equilibrada se de repente no seu armário tem bastante biscoito recheado, refrigerante, na sua despensa só tem produtos industrializados? Então fica super difícil mesmo, é complicadíssimo você começar a tentar ter saúde, né? Que a reeducação alimentar é isso, é você criar meios de aumentar a sua saúde. Então, como que você faz isso se dentro da sua casa ou dentro da sua forma de se alimentar tá tudo bagunçado? Aí não dá, né? Então, essa primeira dica de organização era organizar geladeira, organizar armários. Ficou até engraçado que algumas pessoas falaram: ah, final do mês, minha geladeira tá vazia. Mas a ideia era que você realmente descartasse alimentos que não favorecem, né, a sua saúde. Então, essa foi uma dica que eu gosto muito, eu falo que eu levo para a vida. Então, hoje a gente até fez uma organização até maior, compramos bastante alimentos que favorecem isso, depois a gente vai falar de algum deles. No grupo, né, nesse grupo de desafios, eu também falei um pouquinho sobre os tipos de dietas, a gente citou sobre o jejum intermitente. Não dá para falar muito de cada assunto, porque é muito amplo. Mas o jejum intermitente, né, para quem é da igreja já devem ter praticado, que é o jejum de oração. E o jejum intermitente, ele está relacionado a emagrecimento também, mas a saúde, a disposição. Tem estudos que provam que melhora o índice glicêmico. Então, quem tem diabetes tipo 2 não tem nenhuma contraindicação. Para dizer que não tem contraindicação, o jejum ele é contraindicado para crianças e gestantes. Mas demais pessoas podem sim praticar. Vem aí na Bíblia, né? Tem falado de jejum. Então, é super importante que você leia, né? Se você quiser saber mais assunto, tem vários posts meus sobre jejum intermitente. Na internet também fala sobre isso. Mas eu falo que é muito o autocontrole. O jejum, ele ajuda muito nisso. Em você compreender que você que manda no seu corpo, né? Na sua fome. No grupo, eu também falei sobre hidratação. Então, lá tinha a quantidade de água, né, que a pessoa tem que beber, ou pelo menos a quantidade mínima de sugestão, que é pelo Ministério da Saúde. Então, é super importante a hidratação, água mesmo. Hidratação não é chá, não é suco, não é refrigerante, né? Nem vou falar disso, mas eu falo que a hidratação, ela tá relacionada à água mesmo. Quanto de água que você está bebendo? Imagina hoje, nesse frio, né? Quem não tem o hábito de beber, bebe bem menos. Então, realmente criar o hábito de se hidratar. É uma questão mais de hábito do que realmente gostar. Porque às vezes eu ouço de alguns pacientes comentando, falando assim: olha, eu não bebo água porque eu não gosto de água. Eu não consigo beber água gelada, não consigo beber água morna. Não tem uma regra de qual a temperatura. Eu gosto de água gelada, mas é o meu paladar. Isso não interfere. O benefício dela vem água morna, vem água fria, água gelada. O importante é se hidratar. Então, a hidratação, ela ajuda muito no emagrecimento. Oi, Vitor Benites, bem sadio, seja bem-vindo. Então, eu falo que é relacionado muito à questão de você criar aquele hábito. Existem várias estratégias, né? Desde deixar garrafinhas de água perto, desde você controlar essa ingestão. Oi, Ana, tudo bem? Então, você ter sempre a ideia de que é importante. Se é importante, eu preciso praticar. Não é do dia para a noite, né, que a gente passa a beber muita água. Eu falo isso porque o meu esposo, ele bebe bastante. Hoje ele tá aí em média de 5, acho que tá com 5 litros de água por dia. Então, eu falo que é muita questão de você criar oportunidades para você beber. O que não é legal? Beber muita água para dormir,
né? Então, o sono, como eu havia falado na live anterior, ele é super importante. Então, nada de ficar bebendo água ali, vou beber 2 litros de água que eu não bebi no dia inteiro, vou beber na hora de eu ir pra cama, na hora de eu dormir. Então, não é interessante. Falando novamente de atividade física, Ludovico, levanta a mão se você estiver por aí. Bem-vinda, Daniela, seja muito bem-vinda. Eu falo de atividade física no propósito, bem-vinda, Martina, no propósito de você ter um educador físico ou pelo menos acompanhar um profissional adequado. Porque o que eu tô vendo e que até postei isso no grupo é fazer exercícios que não é para o seu biotipo, para o seu perfil de pessoa ou de repente para suas necessidades. Então, eu vi que tá todo mundo fazendo yoga. Vou fazer yoga também. Gente, precisa ter um equilíbrio, uma respiração, um autocontrole. Eu falo porque eu já tentei fazer yoga diversas vezes, eu ainda tô só no Pilates, mas é uma grande evolução. Eu tenho muito vontade, sim, né, de aprender a fazer, mas eu sei que tem passos a serem dados primeiro. Então, não é acordei hoje, né? Vou dar um exemplo. Acordei hoje, vou caminhar 20 quilômetros. Não caminho nunca nenhum. E aí acordei e vou caminhar 20 quilômetros. Isso não é legal para a saúde nem para o seu corpo. Ele sofre um estresse muito grande. Então, realmente caminhar, começar com atividade leve, mas o ideal, já estou eu aqui falando, mas o ideal é você realmente procurar uma orientação do profissional, ou seja, daquela pessoa que estudou e entende melhor sobre isso, que é o educador físico. Então, fica a dica aí de que a atividade física não é brincadeira, né? Não é para ficar pulando igual um sapo, achando que tá arrasando e depois se machuca. Teve uma parte que eu falei também. Cadê? Deixa eu achar meu post. Que eu falei sobre ansiedade. Teve até uma live com uma psicóloga. Nós temos live aqui também na Igreja Batista com algumas psicólogas. E é super importante, de verdade, você controlar o emocional, né? Eu digo que eu posso montar o melhor cardápio do mundo. Fiz aquele cardápio lindo, com todos os minerais, vitaminas, pensando no seu objetivo, que pode ser emagrecimento, mas pode ser também hipertrofia, né? Ganho de massa magra. Pode ser para diminuir algum perfil, né? Para diabetes, hipertenso ou dislipidemias, né? Colesterol elevado. Enfim, eu monto, né? Aquilo com a melhor forma. E você tá no momento de ansiedade, tá no momento de tristeza profunda, tá com depressão, né? Estamos passando por momentos muito difíceis, como eu disse no começo da live, tem pessoas perdendo, né, parentes, amigos, familiares, isso é muito triste. Como que eu posso controlar o meu emocional, né? Seja se apegando a Deus, seja fazendo algum tipo de respiração, né? A Paloma, que foi a psicóloga que estava na minha live, mas eu também assisti da igreja e fala muito sobre respiração. Então, eu falo muito rápido, né? Quem tiver aí, comenta aí se eu falo muito rápido. Quem precisa, né? Eu falo, precisa desacelerar, falar devagar, falar com calma, respirar fundo. É super importante até para tomadas de decisão, para alimentação, você saber ali controlar o que você tá administrando dentro da sua vida, o que você tá colocando para dentro do seu corpo. Opa! Então, é importante, sim, é super importante o controle emocional, né? Eu falo que os psicólogos estão aí para nos ajudar. Novamente, eu falo sobre cada um no seu quadrado, né? Procurar uma manicure para, por exemplo, vamos dar uma coisa bem esdrúxulas, né? Que meu marido fala isso. Uma comparação bem ruim. Procurar uma manicure para arrumar seu carro, né? Então, é bem isso que eu quero que vocês tenham em mente, que eu preciso procurar o profissional adequado para a minha necessidade, né? Então, procurar um educador físico,
procurar uma psicóloga, procurar um nutricionista, procurar um fisioterapeuta. Imagina você com uma dor no joelho e começa, vou caminhar porque a nutricionista falou que eu tenho que me mexer. Não é bem assim que a banda toca. Novamente fiquei com olheiras. Vocês estão me vendo bem? Tô bonita? Não olhe minha unha, que ainda não tá feita. Gente, eu dei tantas dicas no grupo, a gente já tá aí, acho que no 10º dia de dicas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma importante aqui que vale lembrar. Falei sobre a disponibilidade dos alimentos, biodisponibilidade. A gente chama isso quando um alimento tem uma absorção melhor no seu corpo. Quando que a gente tem isso? Eu fiz até aqui a junção de 2 alimentos, que é o ferro e a vitamina C. Então, para eu ter uma absorção maior de ferro, que é um micronutriente, eu preciso da vitamina C, é um mineral que está dentro de alguns alimentos. Qual alimentos que eu tenho essa vitamina C e qual alimento que eu tenho ferro? O ferro tem uma maior quantidade nos alimentos fonte de origem animal, as proteínas, né, que nós chamamos. Então, carne, ovos, peixe, leites, derivados, tudo tem uma quantidade muito grande de ferro, né? Uma quantidade maior em concentração nesses alimentos. Quais alimentos que eu tenho uma quantidade maior de vitamina C? São os alimentos cítricos, né? Mais azedinhos, como limão, acerola, morango, laranja. Então, a ideia da montagem do prato era que a pessoa colocasse, né, junto à sua alimentação, uma fruta. Sabe aquela ideia de vó? Vou falar de vó. Nossa, tô com saudade da minha. Aquela ideia de que após a refeição vou chupar uma laranja para melhorar a digestão. Às vezes a gente faz e nem tem essa ideia de que é tão importante, que realmente tem uma absorção melhor de alguns nutrientes, mas eu vejo que muitas pessoas já faziam essa regrinha e nem sabiam o porquê, mas faziam sim e dava super certo. Então, a vitamina C junto com o ferro tem uma melhor absorção de ambos. Então, quando você junta a vitamina C com o ferro, você absorve muito mais o ferro. Isso é muito bom, principalmente para quem não gosta muito de carne vermelha, porque eu já tenho aí uma deficiência. Se eu coloco um alimento que melhora essa absorção, eu já consigo melhorar essa absorção. Que mais? Quem tiver aí do grupo tiver lembrando, porque minha internet tá horrível aqui, tá carregando, eu tô tentando achar todas as dicas. Mas tem bastante coisa, porque todo mundo escreve bastante coisa aqui no grupo, aí eu não consigo achar todas as publicações. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vocês têm alguma dúvida? Vão falando aí. A Fabiana adora, né, Fabi? Hoje eu falei... Nossa, deixa eu colocar assim. Hoje eu falei do azeite. Ai, Jesus! Não vou segurar, você vai ficar aí paradinho. Nossa... Calma aí, calma aí. É o sol deixa de bater, começa a ficar escuro. Ficou escuro pra vocês também? Gente, eu tô parecendo uma pessoa cheia de olheiras, mas eu não tô, tá? É a iluminação. O que mais que eu tava... Cadê? Tô procurando as publicações aqui, mas eu não tô achando. Achei aqui... hoje eu falei do azeite, né? Eu expliquei que quanto menor a acidez, melhor. Então, é uma dica, né, para quando se comprar um azeite, ele tem uma acidez ali adequada. Ai, gente, eu não tô achando mais, cadê? Ai, tá muito lenta a minha internet. Mas vou falando então no geral de dicas que eu também dou no consultório. Sabe o que eu queria mostrar? O prato para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem. Tá conseguindo me ver agora? Ó, a iluminação ficou até melhor, ó. Queria mostrar para vocês a divisão do prato. Eu acho super interessante que vocês vejam essa divisão. Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas já fazem, mas, né, eu vou mostrar para que vocês realmente vejam o quanto é importante. Cadê os pratos, as divisões dos pratos? Gente, tem cada prato lindo que me mandaram, de refeições, de alimentação. Minha internet é uma bênção. Deixa eu ver onde tá, deixa eu achar.
Ai, não acho. Vou falar então do detox. O suco detox é um suco que tem uma mistura ali de couve, na maioria das vezes, é um folhoso escuro, né? Uma verdura escura. Então a gente usa na maioria das vezes a couve, que tem uma combinação melhor. Mas pode ser agrião, rúcula, espinafre, acelga. Eu já fiz com a acelga, fica bom, mas fica muito calmante. Eu fiquei bem calminha aquele dia. E ela é um pouquinho laxativa. Então tem que estar observando, né? Se você já tem intestino solto, não vai aí comer algo que vai soltar ainda mais. Então tem a acelga. Uma vez eu fiz com agrião, fica super ardido, é bem difícil, mas dá para tomar. Mas o melhor e o mais conhecido é com couve. O suco detox é um suco que tem, né, a possibilidade de te dar os alimentos meio... Achei. Vou mostrar para vocês agora o prato. Deixa eu clicar nele, para ele ficar bem grande. Pior que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, tá dando para ver? Essa é a divisão de um prato. Eu tenho aqui uma quantidade de uma... Não é um arroz, é tipo um cuscuz. Aqui é um frango, então eu divido o prato em 3 partes, onde metade dele, né, 50% é salada. O outro, um terço dele, né, seria de proteína, que seria a carne. E a outra de carboidrato. Acho que tem mais um, peraí. Esse aqui também é legal. Olha que bonito esse. Esse também tá bacana, ó. Esse dá pra ver, gente, tá vendo? Vocês estão enxergando? Esse eu tenho grão de bico no lugar do feijão, que também tem carboidrato, né? Que é um micronutriente para dar energia. Eu tenho ali uma porção de camarão, que entra no fator de carnes também, né? Que poderia ser frango, ovos. E tem a metade do prato como salada. Então... Aí, a Fabiana falou que laranja depois do almoço é ótimo. Isso mesmo. Não sei se foi uma pergunta ou se você tá confirmando, mas é bem isso, né? No sentido de o equilíbrio, ele é muito importante, mas na dica anterior, a salada, a vitamina C, né? Que é a fruta no almoço. O suco detox, então, ele tem uma couve, por exemplo, né? Que é uma folha escura. Ele tem uma fruta, é bem interessante as azedinhas, né? Com a vitamina C. Então, ele tem, às vezes, um abacaxi. A gente coloca um termogênico, então a gente põe um gengibre, ou uma canela, ou pimenta, né? Tem pessoas que gostam da pimenta. E aí, você põe água, de repente, um hortelã. E aí, você pode ir variando. Por exemplo, eu fiz já uma vez com pera, couve, gengibre e maçã. Já fiz com maçã, canela. Eu acho que combina muito maçã e canela. Já fiz com mamão. Meu, mamão fica bem docinho, fica muito bom. E é um pouco laxativo também, então ajuda quem tem prisão de ventre. Que mais? Aí você pode usar a sua criatividade, né? Uma coisa que eu deixei bem clara no grupo é para não ficar ali pensando que é tudo 100% aquilo. Não, né? Nós não somos perfeitos, nós temos uma alimentação, eu pelo menos tento ter uma alimentação dentro do que é equilibrada e sempre posto e oriento meus pacientes, mas sempre pode ter uma alimentação, não é dia do lixo, tá? Mas uma alimentação ali meio que fora desse contexto de só natural, porque nós precisamos também muitas vezes de um chocolate, precisamos de um pedaço de bolo. Nós mulheres temos TPM, né, que é uma tensão pré-menstrual, então nós precisamos e muitas vezes gostamos também, sentimos essa necessidade de doces. O que não pode é ser rotina, né? Quando você para de comer algo que é uma exceção, que é uma coisa que não te faz bem, né? O excesso de açúcar, postei também sobre isso, agora que eu acho tudo, né? O açúcar ele um alimento inflamatório. Já tem estudos relacionados à obesidade, a dislipidemias, doenças cardiovasculares. Então, eu expliquei ali um pouco sobre os tipos de alimentos. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês de novo. Olha eu aqui. Ó. Tá de trás para frente, né? Fica de trás para frente. É melhor mostrar só a imagem quando a escrita é ruim.
Eu lembro que eu fui ver pensei que era uma sujeira. Fui ver uma postagem e realmente a imagem, né, as letras ficam ao contrário. Tem que fazer alguma coisa que a gente ainda não aprendeu para que você consiga enxergar a letra da forma certa. Mas enfim, eu falo do açúcar no sentido de ser um alimento inflamatório, mas que muitas vezes o nosso cérebro pede. Como que ele pede? Aquela fome emocional, aquela fome específica, aquela vontadezinha de doce que muitas vezes está mais relacionada à mulher, né, por conta desse período menstrual ou essas TPMs que nós temos. Então, nós sentimos essa necessidade. Existem várias formas de você não comer o açúcar, né, podendo trocar por adoçante, por um açúcar um pouco mais natural. E aí foi quando a dica foi sobre isso, né, os tipos de açúcar, o açúcar demerara, mascavo, cristal. Resumidamente, o açúcar quanto mais branco, mais adição de produtos químicos eu tenho. Então, ali eu tenho uma retirada de vitaminas e minerais por conta desse processo de refinamento. E eu tenho às vezes, adição, né? Eu adiciono naquele açúcar alguns aditivos, conservantes, até para ele continuar claro e branco. Então, o açúcar refinado, o açúcar cristal, são os açúcares piores, né? E aí o demerara, o mascavo, que vai indo pro mais escuro, ele tem uma quantidade maior, às vezes, de potássio, de magnésio, tem mais cálcio. Então, é interessante eu tentar ir alterando o meu paladar, acostumando o meu paladar com esses açúcares mais escuros e posteriormente eu podendo também ter uma opção de mudar pro adoçante, né? Eu coloquei ali o stevia e o xilitol, que é um dos mais conhecidos, que são açúcares naturais. E eles realmente não têm calorias, e aí no processo de emagrecimento, que é o perfil desse grupo, foi o que eu orientei a ser consumidos. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, mastigação. Mastigação está totalmente relacionado à, à obesidade, a sobrepeso. Então, estudos provam que pessoas que mastigam mais rápido tendem a ganhar peso com facilidade. Então, essa mastigação ela precisa ser controlada. Existe uma técnica de mastigação que é mastigar, parar o garfo, né, os talheres, a mesa, respirar fundo, mastigar aquele alimento pelo menos 20 vezes, mas eu sei que a maioria mastiga ali 5, 6, mas você ir trabalhando essa mastigação, esse momento de alimentação, ele é super importante porque o seu cérebro, ele demora para receber a informação para a digestão. Então, não é na hora que você come, ele já começa. Existe um processo todo metabólico para acontecer, mas isso em média demora 10 minutos. Então, se você come em 5, muitas vezes o seu cérebro ainda não recebeu aquela informação que está sendo alimentado. Então, ele pode sim te dar mais fome. Então, o ideal é realmente mastigar devagar, não ficar comendo na frente da televisão, não ficar olhando o celular. Então, realmente ter aquele momento só para você, só para se alimentar. Quem é mãe aí consegue se alimentar bem? Eu acho só depois que eles crescem, olhe lá, porque eu falo que depois que eu pari, nunca mais comi. É uma frase que eu uso bastante, porque eles ficam em cima da gente. A minha tem só 5, fez 6 agora, 6 anos, e a gente começa a comer, mãe, o que é? Mãe. Mas você tem que realmente se organizar para que você tenha tempo de qualidade para você se alimentar. Então, realmente desligar do mundo, de tudo que está acontecendo, dos momentos difíceis. Respirar fundo para que aquela ansiedade não venha bem na hora da sua alimentação e realmente se alimentar devagar, né? Ter um período para alimentação adequado. Adequado está ali em torno de 30 a 40 minutos, dependendo do alimento. Quanto mais carnes, né? Quanto mais proteínas, mais mastigação eu preciso fazer, porque elas tendem a ser mais duras, e aí eu preciso de mais tempo para que essa digestão aconteça da melhor forma. Se eu mastigo bem, ele já chega mais fácil para ser absorvido, né? Então, é super importante. O que mais? Deixa eu ver, hidratação, a gente falou.
Meu computador é muito lento, gente do céu. Tadinho de mim. Tá encaminhando as coisas que eu tô clicando pra eu ver, ele tá encaminhando. Ele é bem esperto. Deixa eu ver. Eu acho que no grupo, por enquanto, foi disso que nós falamos, né? Temos bastante coisas ainda para falarmos. Temos alguns dias ainda restando. É tanta informação que realmente 14 dias é muito pouco para eu passar tudo. Mas é importante que você tenha essa consciência, essa vontade realmente de melhorar a sua alimentação, seja para melhorar seu peso, seja para ganhar saúde, seja para ter mais disposição. Eu falo que, no geral, a alimentação ela cura, né? Ela liberta. Quem realmente consegue fazer uma alimentação equilibrada tem mais vida, né? A alimentação ela proporciona isso. Eu, pelo menos, sinto, né? Muito mais disposta de quando eu ali nem tinha estudado e nem comia direito. Que mais? Falando sobre hábitos, né? Eu vi uma postagem, achei muito interessante, pedi até postei no meu, acho que foi no meu Instagram, no Facebook, não lembro, mas eu achei interessante porque foi um desafio ali também, né, que a pessoa colocou. Então, eu fiquei pensando que eu iria ficar devendo horrores pro meu marido, porque é como se fosse uma aposta. Então, fala bem assim, hábitos. Escolha qual hábito quer mudar, defina a sua rotina a ser feita diariamente, arrume um guardião para te cobrar, aposte R$ 100 com ele por cada falta sua, prove todos os dias que você fez a rotina acontecer. Após 90 dias de hábitos estar instalado, refaça o processo e instale um outro hábito. Andréia perguntou: é bom comer gelatina? Gelatina é bom, né? É uma gelatina, ela vem do colágeno, né? De origem animal. Mas existem alimentos melhores, né? Eu falo isso quando as pessoas perguntam sobre alimentos que não tem muitas vitaminas, não tem muito nada, né? Eu falo que é um alimento, sabe aquela coisa de hospital, né? No hospital a gente dá muita gelatina, eu já fiz estágio em hospital, no sentido de ser um alimento ali que não vai ter muito risco para o paciente. Então, não tem risco dele engasgar, não tem risco de ter muito açúcar, você pode colocar uma diet, é um pouco docinho, então acaba ali ajudando quem tem essa necessidade, né, da sobremesa de um doce, é barato, né? Então, tem os seus benefícios, mas nutricionalmente não, né? Eu teria alimentos muito melhores, e quando eu falo de alimentos muito mais nutritivos, eu me refiro novamente às frutas, verduras e legumes. Então, se realmente eu tenho uma necessidade de um doce, eu posso de repente colocar um chocolate meio amargo em cima de um morango, de um kiwi, de um abacaxi. Tem propostas maravilhosas de alimentos muito melhores, Deia. Mas a gelatina, se você for falar assim, é bom comer? Não tem malefício, né? Não tem benefício, não tem. É um pozinho químico. Se você conseguir achar um mais natural, ok, né? Tem agar-agar, que é uma gelatina melhor. Mas não tem muitos benefícios, não. Eu falo que é assim, né? Não é muito bom, é muito ruim. Dá para você ali, pensando num cardápio mais simples, colocar assim na sua vida. Se você escolher uma diet, você ainda tem essa retirada desse açúcar, mas é um produto industrializado. Então, eu sou da ideia de que o mais natural é melhor. O mais barato, às vezes, também é. Então, uma gelatina nem sempre é uma ótima opção. Pode sim, mas não é a melhor opção. Existem muito melhores. Eu falo que existem vários. Até a canjica, né? Esses dias eu comi uma canjica e falei, meu, ô coisa que rende. Você faz a canjica, ela rende, é um carboidrato, né? Do milho, é uma coisa boa, né? Você pode ali adicionar coisas ruins, como paçoca, leite condensado, um monte de produtos industrializados, mas ela em si só é uma sobremesa um pouco mais nutritiva, que você pode colocar ali um leite, você pode adoçar com adoçante natural, então ela fica um pouco doce. Tem uma quantidade de carboidrato, então se você de repente usar para um pré-treino, ou pela manhã, ou no lanchinho da tarde, que de repente você for fazer alguma atividade, é ok.
né? Eu falei sobre alimentos também no grupo, à noite, o excesso de carboidrato. O que são os carboidratos? Arroz, batata, mandioca, inhame, cará, são as raízes no geral e os alimentos que têm uma quantidade maior de energia, né? Um pouco mais de calorias. Então, esses alimentos, eles fornecem energia para o nosso corpo, então nós precisamos deles, mas à noite, né, eu vou dormir. Para que eu preciso de muita energia para eu dormir? Pelo contrário, né, eu não vou gastar energia para dormir, eu gasto muito pouco, né? Um sono tem em média ali 300 a 400 calorias no máximo, então eu não tenho essa necessidade realmente de ingerir um carboidrato, principalmente se a gente estiver falando dos refinados, que é pão branco, arroz branco, macarrão. Eu não tenho essa necessidade, meu corpo não precisa dele, né? Mas como eu disse, tem pessoas que sentem dor de cabeça, mal-estar se não comer um carboidrato. Teve até algumas pacientes que me relataram que, se eu não comer um arroz branco antes de dormir, eu fico mal. Por quê? Porque o seu corpo já está dependente daquilo. Então, ele vai sempre te alertar que algo está de errado para que você possa sempre estar ingerindo. E o açúcar, no geral, ele é viciante. Então, se hoje você comeu um doce para te acalmar, porque você ficou nervosa e você usou isso como escape, no dia seguinte você vai precisar de mais. E assim por diante. Nossa, gente, já tenho 40 minutos. Ô, live comprida! A live de 15 minutos já deu 40. Desculpa, gente. Mas eu acho que resumidamente foi isso que eu propus. Tem perguntas aí? Preciso fazer canjica que amo sem colocar leite condensado e coco ralado. Ô, Dani, eu fui na Zona Cerealista e eu comprei coco ralado sem açúcar desidratado. Eu adoro colocar produtos sem açúcar desidratado nos alimentos. Então, toda a preparação eu procuro ali colocar uma pasta de amendoim integral, porque você pode usar os outros adoçantes, né? Eu acho que fica muito doce. E o meu paladar, como ele já tá mais pro amargo, fica difícil realmente. Então, criar estratégias, Deia e Dani, né? Andréia e a Daniela. Criar estratégias para você conseguir melhorar, né, esse hábito. Se você gosta muito do doce, aumenta a quantidade de repente do adoçante, né? Coloca 8 gotinhas, 9, e assim você pode ir diminuindo gradualmente. Mas tente apreciar, em algum momento, faça um propósito contigo. Hoje eu quero sentir o gosto do café sem açúcar. Vou experimentar um dia sem o açúcar, só para eu ver o gosto. Se é tão ruim, se é tão difícil, você não precisa ficar o dia inteiro. Mas apreciar alguns alimentos in natura, você vai ver que você sente o sabor deles de verdade. Eu demorei 2 anos para aprender a tomar café sem açúcar e hoje eu falo que eu sou liberta. Eu gosto, não é assim a minha bebida favorita, meu marido adora, mas eu ainda tomo às vezes com leite, porque eu não gosto tão amargo, mas eu aprendi a tomar sem. Hoje eu já sou liberta. Não sou fã de açúcar, apenas na canjica mesmo. Tá vendo? Se de repente é só na canjica ou só em outra preparação, utiliza um demerara, o açúcar de coco. Gente, o açúcar de coco é maravilhoso, tem diversas vitaminas e ainda assim adoça bem, né? Diferente do mascavo que nem adoça tanto. Isso combina assim, é um lugar muito interessante porque, Deia, ela perguntou, né? Não sei se todo mundo tá acompanhando, de ir na Zona Cerealista. Combina mesmo, porque o custo-benefício é muito grande, né? Eu comprei 1 quilo de aveia por R$ 3, né? A gente compra uma caixinha aqui por esse valor de 200 gramas. Então, lá eu pago muito mais barato e eu distribuo também para os meus pacientes, para os meus conhecidos. Eu vou distribuindo porque eu falo que é muito simples, muito fácil. Certo? Falamos então de um monte de coisas, monte de assunto. Deu aqui 40 minutos de live, tá bom? Carol, preciso criar estratégia. Isso mesmo, Carol, cria estratégias que tudo dá certo. Se você se organiza, a primeira dica, ó, se você se organizar, o resto acontece, né? No café é mais difícil. Ideia, é questão de você adaptar o seu paladar.
Mas falo para você com propriedade. Quando você se libertar do açúcar, você vai ser muito mais feliz, porque é uma inflamação. Você está ali diariamente inflamando o seu corpo. Então, quando você entende e fala, opa, não quero mais, você toma essa decisão. É um start, né, que dá. Quando você toma essa decisão, realmente você tem muitos benefícios e você só vai colhendo cada vez mais e você vai apreciando os alimentos cada vez mais também. É bem importante. Mais alguma pergunta para a gente finalizar uma live de 15 minutos que durou quase 50 minutos? Alguma dúvida, sugestão, reclamação? O meu ponto fraco é açúcar, mas tomo Demerara. Já é alguma coisa, Jailda, viu? Carol, não fique com vergonha, Carol. Não. Coloque hoje na sua vida que você vai mudar a partir de hoje. Olha, decidi que a partir de hoje eu vou diminuir. Até o final do ano eu vou me libertar do açúcar refinado. Não quero mais inflamar meu corpo. Decida. Seja uma mulher decidida, Carol. Mais alguém? Cida, estamos acabando. Vou dar um oi para Cida, mas a gente já tá acabando. Os açúcares eu adoro. Mas vou melhorar isso. Vai sim, né? Gostei da sua frase, mas eu vou melhorar isso. Exatamente. Se proponha, se coloque em desafio. Eu falei que o grupo desafio tava aí, mas se desafie diariamente. Hoje eu não vou ser melhor do que ontem, né? Essa frase é maravilhosa. Hoje não vou fazer o mesmo que o ontem. Eu falo que para conseguir resultados que você nunca teve, você tem que agir de uma forma que você nunca agiu, né? Se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados ou vai continuar da forma que você está. Mas se você quer mudança, você tem que mudar comportamento. Certo? Cheguei no finalzinho, chegou mesmo, Gabi, que pena, mas assiste de novo. Vou me despedir então, para não ficar muito longo, que já está respondendo para a Gabriele, muito bom. Certo, gente? Então fiquem com Deus, paz do Senhor para vocês. Continuemos em oração aqui pelos que têm perdido, né, parentes, pelos que estão ainda hospitalizados. Novamente o lembrete para a família da tia Miriam Leal, que tá aí com suspeita, né? A tia Miriam tá com suspeita de Covid e o tio Carlos foi confirmado. Então, a probabilidade realmente de pegar é muito fácil, né? Porque é esposo, tá sempre próximo. Mas que nosso Deus é poderoso, maravilhoso, tem vitórias nas nossas vidas e tem vitórias na família dela também. Que vai ficar tudo bem, assim como todos também. Que Deus esteja com todos vocês. Que abençoe a vida de todos, tá bom? Um abraço. E se tiver mais pergunta depois eu vou respondendo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Amém.